Via Justiça de hoje fala sobre falências e recuperação judicial de empresas na pandemia. Nossas convidadas, a juíza Ana Régia Santos Chagas, da 4ª Vara Civil de Araguari, e a advogada Tassiane Colnago, advogada especializada em recuperação de empresas, falência e administradora judicial. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. E a primeira pergunta para a senhora, doutora Ana Régia: quais foram os impactos da pandemia sobre as empresas? Qual é a análise desses impactos? Oi, Carlos. Ninguém esperava, né, por isso. Essa situação que ocorreu aí de pandemia atingiu as empresas do mundo todo, né, e com impactos bastante negativos, principalmente para as pequenas empresas, né, porque com a pandemia tudo mudou. E aquelas empresas que trabalhavam com atendimentos presenciais, por exemplo, bares, lanchonetes, restaurantes, pequenos empreendedores, né, que tinham as suas lojinhas, que não vendiam produtos essenciais, então precisaram fechar ali as suas portas e por um determinado período, que foi um período longo, né, que ainda está em determinadas cidades aí acontecendo, né, que essas empresas permanecem fechadas, sem atendimentos presenciais, os empresários tendo que se reinventar, renovar para poder fazer atendimentos via internet. Então, assim, caiu bastante, né, a arrecadação, tiveram que mandar funcionários, né, demitir, fazer demissão. Então, isso é muito ruim, o impacto foi bastante negativo. Eu também gostaria da análise da senhora, doutora Tassiane, acrescentando da pergunta, se historicamente podemos afirmar que este seria o pior momento de todos da história recente para a atividade empresarial. Seria assim, nós temos uma análise, um dado relevante, né? Primeiro, como vão todos, né? Do IBGE, que traz que mais de 700 mil empresas no Brasil elas foram fechadas, né? E dessas empresas, 99,8% são de pequenas empresas com até 50 funcionários. Isso é um dado assim alarmante. Nesse período de pandemia, o que a gente pode analisar são que as pequenas empresas, essas pequenas de varejo, elas são as mais atingidas. E elas fecham suas portas, elas não têm como se manter em funcionamento nesse período de que elas não são de insumos essenciais, então elas tiveram que fechar durante 3, 5 meses, e as grandes empresas elas conseguem se manter justamente porque elas têm reserva. Então, as pequenas e médias empresas, elas foram as que mais sofreram nesse período de pandemia. Isso é extremamente devastador. Nós não temos precedentes na história, nem a gripe espanhola, na época passada, teve uma grave ascensão, porque não tivemos precedentes na história do mundo em relação a isso. Estudos mostram que não teve nem semelhança. E os pequenos empresários, eles são os mais afetados, infelizmente. Hoje são os mais afetados. Doutora Ana Régia, a crise econômica agravada pela pandemia, ela sinaliza até que ponto para o aumento do número de ações judiciais envolvendo empresas atingidas? Olha, Carlos, nós estamos aí esperando uma avalanche de ações judiciais. E o que eu tenho percebido aqui em Araguari, aqui em Araguari é uma comarca com cerca de 130 mil habitantes. Há o aumento já de número de ações relacionadas à pandemia. Não só com relação ao fechamento das empresas, mas também ações aí revisionais de contratos, de aluguéis, né? Essas ações relacionadas mesmo à situação da pandemia. Então, já podemos observar, sim, um aumento desse número de ações. O que nós vemos
como advogado, o que a gente vem observando, na verdade, é que são questões de contratos. Contratos de revisão de contrato de locação, contratos de revisão de empréstimos, e não, na verdade, contratos de recuperação que fazem com que a empresa adentre com uma ação de recuperação judicial ou pedido de falência. Então, é muito mais uma questão de formulação de pedidos de revisão contratuais do que um pedido de recuperação judicial, que é um processo muito mais caro, muito mais demorado, de reestruturação. Então, nesse primeiro momento, é muito mais vantajoso para a empresa uma questão de renegociação contratual, em questão da pandemia de força maior, que deu causa, né, que não é nem culpa do locatário, nem do locador, do empresário ou do credor, em uma questão mais maior, né? E a sensibilidade do magistrado em todas essas virtudes, essas vertentes, do que a recuperação em si, né? Que é uma análise muito mais complexa. Por isso que a gente vem conversando com todo mundo, com todas essas questões, e o magistrado com toda essa sensibilidade de fazer essa mediação. Como que o judiciário se preparou para o enfrentamento dessa situação, doutora Ana Régia? Nós estamos nos preparando, sim. Nós já temos aí o Tribunal de Justiça, a Escola Judicial aqui em Minas Gerais, já vem oferecendo aí cursos, a Escola Nacional de Formação dos Magistrados também, a Infam, ela já vem oferecendo aí cursos em parceria com a AMB para que os juízes possam ter uma oportunidade aí de melhorar os seus conhecimentos, de ampliar os seus conhecimentos e se prepararem mesmo para receberem esses tipos de ações. E como a doutora Tassiane já alertou, né, é uma situação muito complicada que exige do magistrado aí muita responsabilidade e um olhar com bom senso, com discernimento, com equilíbrio, né, com ponderação mesmo, porque nós precisamos enxergar as duas partes, né, o lado das duas partes, não só de quem não conseguiu, por exemplo, dar seguimento ao seu negócio, à sua empresa, mas também, por exemplo, do locador, que tem o seu imóvel ali, que precisa do aluguel, que precisa do dinheiro do aluguel, muitas vezes também para sobreviver, para a sua sobrevivência e da sua família, né? Então, é isso que nós estamos fazendo, tentando melhorar esse olhar, buscar aí o bom senso, o discernimento, né? Para enxergar o lado de ambas as partes. Sensibilidade do magistrado é essencial em todas as esferas, né? O que os empresários devem fazer, doutora Tassiana, nesse momento, para evitar o fechamento de seus negócios? Antes mesmo, eu sempre falo isso e às vezes as pessoas não entendem, mas é essencial. Antes mesmo da contratação de um advogado, eu sempre falo que é essencial a contratação de um bom contador ou uma gestão financeira. Isso é essencial para qualquer empresa que esteja passando por uma fase de dificuldade. Eu sou advogada, sou administradora judicial, e o que a gente sempre vê num escritório bem estruturado de administração judicial, ainda mais aqui que a gente tem contadores internos e na elaboração do RMA, que é o Relatório Mensal de Atividades, é a dificuldade que as empresas têm na reestruturação contábil, que é o alicerce de toda a empresa em recuperação. E é fundamental que ela tenha uma gestão financeira que dê para ela suporte de se reestruturar. Então, um contador nesse liame, ele é fundamental, porque é a base de tudo, correto? Então, ele tem que se reorganizar financeiramente para que ele possa estar munido de toda a documentação, reorganizar toda aquela questão financeira para que ele tenha suporte para executar o plano de recuperação judicial. Então, antes mesmo de adentrar com o pedido de recuperação judicial, frustrada a mediação ou a recuperação extrajudicial, ele tem que ter toda essa dinâmica. Procurar um contador. Pode falar. Sim, deixa eu perguntar para a senhora falou aí recuperação judicial e extrajudicial. Qual que é o melhor caminho? Qual que é o melhor caminho?
para mim, na minha concepção construtivista, tá? Que não é financista, é completamente diferente, a visão construtivista da recuperação judicial, que visa toda uma esfera em prol da sociedade, a gente visa de que forma? A extrajudicial é uma negociação onde é mais ou menos parecido com uma mediação. Você tenta, fora do judiciário, correto? Todas as formas de uma mediação contratual, você procura os seus credores, faz uma mediação extrajudicial entre o advogado credor e o advogado devedor, e um mediador, faz todas essas conversas paralelas, chegando a um consenso, correto? Você procura o judiciário apenas para homologar a sua recuperação extrajudicial e colocar o seu plano em andamento. Não conseguindo, frustrada essa mediação extrajudicial, essa recuperação judicial, aí sim você adentra com um pedido de recuperação judicial, correto? Sim, doutora Ana Régia, até o Conselho Nacional de Justiça, eu tenho anotado aqui, fez recomendações em julho para os tribunais brasileiros, e uma recomendação propõe conciliação e mediação entre empresários, não é isso? Sim, é isso mesmo, né? A criação aí dos sejusques empresariais, né? Que vão tratar dessa matéria. Por enquanto, Carlos, é importante dizer que é muito recente, né? Isso foi elaborado pelo CNJ em julho, apesar de já ter sido repassado aos juízes, noticiado na imprensa, os tribunais ainda vêm se preparando para isso e ainda não implementaram totalmente, né, esses sejusques empresariais. Mas eu quero já adiantar aqui que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já vem trabalhando com os sejusques de forma a atender também essas demandas, por exemplo, com o setor pré-processual. Aqui em Araguari, vou te dar um exemplo, nós já fizemos parcerias com as cooperativas de crédito e com algumas empresas, com alguns empresários, no setor, por exemplo, de supermercado, que vem buscando o setor pré-processual do Sejusc para realizar essas audiências de mediação, de conciliação, para receberem os seus créditos, por exemplo. E nós temos um índice de acordo aqui de quase 100% em todas as audiências. Só não dá acordo quando uma das partes não comparece. Então, assim, é uma oportunidade incrível, porque a empresa consegue reaver o crédito dela, né? E também uma oportunidade, por exemplo, daquele empresário, daquele microempreendedor, né? Que quer recuperar o seu negócio, de buscar ali com o credor dele esse ajuste, essa mediação. Então, os sejusques hoje, eles estão já preparados para isso. Nós temos aí os conciliadores, os mediadores, que são formados pela Escola Judicial, já com o reconhecimento da Escola Nacional de Formação dos Magistrados, do próprio CNJ. Então, assim, isso é muito importante. Vamos falar sobre isso, continuar falando sobre isso no próximo bloco, e o Via Justiça faz agora um rápido intervalo. Até já. Via Justiça de volta hoje falando sobre falências e recuperação judicial nesse momento de pandemia. Participam do programa a juíza Ana Régia Santos Chagas, da 4ª Vara Civil de Araguari, e a advogada Tassiane Counado, especializada em recuperação de empresas, falências e administradora judicial. Doutora Tassiane, vamos continuar falando sobre as recomendações do CNJ? Então, conciliação e mediação foi uma recomendação, e a outra, padronização, padroniza a atuação dos administradores judiciais de empresas. Gostaria que a senhora falasse sobre isso. Bom, com relação à conciliação, só puxando um viés da doutora Ana Régia, vale lembrar que nós ainda não temos o Sejusc empresarial em Minas Gerais, né? Então, vale muito mais da sensibilidade do magistrado, como a doutora Ana Régia estava frisando.
E vale falar muito da recomendação número 63 do CNJ, que fala sobre as assembleias, né, a possibilidade da assembleia virtual, que hoje em dia quase todos os estados eles estão realizando, da prorrogação do stay period, que é essencial nesse período de pandemia, né? As empresas, aquelas empresas que estão adimplindo com seus créditos, etc. e tal, a jurisprudência já dá esse viés para que elas possam continuar no período do stay period até a realização da assembleia, e a liberação de vários créditos, né? Então, essa recomendação ela é extremamente útil. E a única questão que a gente vislumbra com relação e a modificação do plano, né? Que os planos de recuperação, o que ocorre? Várias empresas que tinham os seus planos de recuperação em curso, com a questão da pandemia, elas ficaram elas pararam de produção. Então, elas tinham, além dos créditos que tinham a execução do plano em vigor, elas têm os créditos que vinham, as contas que estão vindo para pagar, mais as do plano. Então, elas adentraram com pedidos para poderem suspender os planos de pagamento. Então, vale muito sempre a sensibilidade do magistrado. É o que eu sempre falo, né? O magistrado ele tem um poder de decisão que ele tem que ir além, né, doutora Ana Régia? Porque ele tem que avaliar hoje, você tem uma empresa que ela é 5 meses parada, então ela tem as contas que chegam, as contas do plano, e você tem que avaliar um contexto como um todo. Porque como é que ela vai pagar um plano de recuperação judicial, mais as contas que estão para chegar e parada durante 5 meses? Você tem que avaliar tudo isso. O CNJ informou, através da agência CNJ de Notícias, que esse Sejusc empresarial ele é inspirado no Sejusc normal, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, que já existe para outros casos. Agora, doutora Ana Régia, eu pergunto para a senhora, a capacitação especializada desses mediadores, desses conciliadores que atuarão daqui para frente quando o Sejusc empresarial for criado, vai ser muito difícil essa capacitação hoje? Como é que a senhora vê isso? Não vejo com dificuldade, não. Eu vejo que aqui em Minas Gerais, a terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça, ela tem explorado bem o tema da capacitação dos conciliadores e dos mediadores, sempre buscando isso, um trabalho de excelência para retirar diminuir, né, o ajuizamento de ações, visando isso. Primeiro, a conciliação, a mediação, primeiro, a fase pré-processual, que já é prevista no Código de Processo Civil, né? Isso tudo já está previsto no Código de Processo Civil. Então, assim, esse vem sendo o foco da terceira vice-presidência e, por isso, essa formação dos mediadores, dos conciliadores, eu creio que isso não vai ser difícil, vai ser bem tranquilo. Né? Aqui em Araguari, por exemplo, há poucos dias, tem mais ou menos uns 15 dias, nós fizemos uma audiência por videoconferência de um caso aqui de uma empresa, é um restaurante que é bastante conhecido aqui na cidade e vinha funcionando já há muitos anos num imóvel grande e fizeram um investimento enorme. E aí veio a pandemia. Então, eles não conseguiram mais, porque eles tinham aí uma previsão, né, de rendimentos aí na faixa de mais ou menos R$300 mil. E aí eles perderam, passou para 20, 30 mil reais. Então, pronto, né, não deu conta mais de pagar o aluguel. E aí nós fizemos essa audiência na fase de conciliação por videoconferência e foi muito exitosa. Ambas as partes concordaram, fizeram um acordo, suspenderam o pagamento dos aluguéis atrasados até janeiro e agora os aluguéis que forem vencendo até dezembro vão pagar só a metade do valor. Dali para frente, de janeiro para frente, volta o valor normal e aquele débito foi diluído em parcelas também. Então, ficou bom para todas as partes e a empresa não deixou de existir. Doutora Tassiane, as políticas públicas na área do direito empresarial são satisfatórias nesse momento de pandemia?
Na verdade, nós temos dois incentivos do governo que, na verdade, eles estão chegando tardiamente. As empresas elas não estão conseguindo, que é o PESE, né, que ele chegou tardiamente, que é voltado para os trabalhadores, e ele veio de forma bastante tardia, as empresas elas não estão conseguindo, e o Pronamp. E o que ocorre? As empresas, quando elas chegam no banco para solicitar esse tipo de empréstimo, na maior parte das vezes os bancos eles não liberam esses valores, porque são empresas de pequeno e médio porte e elas pedem garantia, os bancos estão pedindo garantias em prol desses empréstimos. E elas trabalham praticamente com locação, né? São empresas que têm imóveis locados, etc. e tal. E as empresas de pequena e médio porte não têm garantias para dar para os bancos. Eles têm medo do inadimplemento, das parcelas não serem pagas, então eles não liberam esses valores para as empresas de pequeno e médio porte. Então, elas acabam que não dão esses auxílios do governo, na verdade, né? Então foi inviável. O cenário, como o senhor está falando aí, é de incerteza. Total incerteza. Então, acaba que o auxílio do governo não chega onde ele deveria chegar. Ele chega para as grandes empresas que não estão sendo tão abaladas. Elas são abaladas, mas não na mesma esfera que as pequenas e médias empresas. Por isso que a gente tem esse dado do IBGE, que 700 mil empresas fecharam no Brasil e 99,8% são as pequenas empresas de até 50 funcionários. Essa que é a nossa catástrofe hoje em dia, né? Doutora, nós estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Doutora Ana Régia, a senhora acha que a lei de falências, que é a lei de 2005, né, ela precisa mudar em face da pandemia? Carlos, assim, como eu já disse no começo, né, ninguém esperava por isso. Então, assim, logicamente agora nós vamos aí passar por um período de modificações, né, e de necessidade mesmo de modificação legislativa para que essa lei possa aí ser efetivamente aplicada, né. Já existe aí os entendimentos jurisprudenciais, como a doutora Tassiane já falou, os juízes vêm sendo bem ponderados, né, vêm observando as recomendações do CNJ também, mas existe sim essa necessidade de ampliar e melhorar a legislação nesse sentido. A senhora agora, doutora Tassiane, considerações finais? Eu acho que a gente tem que ter uma visão construtivista sempre em relação à recuperação judicial, em relação às estruturas. O judiciário já vem tendo uma visão com mais flexibilidade em relação a tudo que vem acontecendo. A sensibilidade do magistrado é essencial nessa situação toda. A transparência com que o administrador trabalha ao lado do magistrado, que com a nomeação, com tudo que vem acontecendo, é essencial para que o processo corra com toda efetividade possível. Óbvio que nesse momento as câmeras de mediação, né, elas vão ser essenciais, porque nem sempre o processo de recuperação judicial ele vai ser a solução de tudo. Uma boa conversa sempre ela é a melhor solução para a resolução do problema. Então eu acho que sempre o magistrado com a sua sensibilidade, a sua maturidade, a experiência, ele vai conseguir lidar com toda essa situação da melhor forma possível. Essa é a minha visão de tudo. Sempre a construção de um processo mais célere e transparente. Muito obrigado às senhoras pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a juíza Ana Régia Santos Chagas, da 4ª Vara Civil de Araguari, e com a advogada Tassiane Colnago, especializada em recuperação de empresas, falência e administradora judicial. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros. Eu espero você no nosso próximo programa. Até lá!